Então, vamos dar continuidade aqui no nosso curso de Conhecendo o F2 e aqui nós vamos fazer agora treliças. A gente tinha feito anteriormente algumas vigas, 5 exemplos de vigas, e agora nós vamos iniciar treliças, que são esses elementos, são essas estruturas articuladas, elas são muito utilizadas na construção de pontes e também de telhados, né? Esse daqui é um exemplo clássico utilizado para a construção de telhados. As treliças, todas as cargas elas devem ser aplicadas em seus nós, então os seus membros eles resistem aos esforços axiais e como as cargas são aplicadas nos nós, as treliças elas não possuem esforços de cisalhamento e também não tem flexão. Então vamos lá no F2 agora colocar esses elementos que são bem fáceis de colocar no programa. Então eu vou colocar aqui, pronto, assim para a gente poder ter a base para fazer o nosso desenho. Eu vou primeiramente, como sempre, ativar o grid, vou ativar o snap. Então, no meu eixo X vai estar variando de 1 a 1 cada um desses pontinhos, e no Y também, o que é perfeito para esse meu exercício. Eu poderia também estar colocando de 2 em 2, né? Já que os meus membros, eles têm 2 metros cada. Menos esse membro SC aqui, porque ele vai ser a hipotenusa desse meu triângulo, vai ser esse membro diagonal, e ele vai ter um comprimento lógico diferente, assim como o AE. Então, vamos lá colocar primeiramente esse exercício aqui, que é um exercício preliminar do Hibbeler, 14ª edição, que é o P6.1. Então, a gente vai colocar a nossa barra, como já sabemos fazer. Vamos vir aqui, selecionar o comando barra, clicar em um ponto da nossa tela, em algum dos nossos pontinhos aqui, e arrastar até dar o comprimento da primeira barra. Barra AB, 2 metros, barra BC, 2 metros, e a barra CD, também 2 metros. Agora eu vou fazer a barra DE, também tem 2 metros, e agora eu vou fazer a barra EB e as ligações, que são as minhas diagonais. Eu vou ligar esse ponto com esse, e agora eu vou ligar o ponto E com o ponto C. Colocados os nossos elementos, eu vou dar ESC para sair do comando, ou eu posso vir aqui também no comando de seleção. Vou dar o ESC aqui, e agora eu vou selecionar os meus pontos para colocar os nossos apoios. Aqui no ponto A eu tenho um rolete, que é um apoio de primeiro gênero, então eu vou ter apenas uma restrição. Enquanto no ponto D, eu vou ter esse apoio aqui de segundo gênero. Para eu poder visualizar melhor aqui, eu vou fechar esse daqui e vou deixar só aqui aberto. Prontinho. Deixa eu ver. Pronto. Aí agora, certo. Então, no ponto A eu tenho um apoio de primeiro gênero, que vai estar restringindo o meu movimento apenas na vertical. Então, eu vou poder ter esse movimento em X e vai estar fixo em Y. Então, eu vou restringir o meu movimento em Y. E aqui no ponto D, que é nesse ponto, eu vou ter uma restrição, tanto na vertical quanto na horizontal. Só que, no exercício, vocês percebam que no ponto D, o meu apoio ele está rotacionado. Então, eu vou rotacionar aqui esse meu apoio no ponto D. Vou aplicar. Pronto, agora sim está de acordo com o exercício. Poderia ficar daquela outra forma, mas para melhor representação, eu vou deixar dessa forma aqui, tá bom? Então, agora a gente vai estar colocando as nossas cargas. Nós temos uma carga aqui no ponto E, no ponto B, na verdade, uma carga de 400 newtons. Então, nós vamos estar criando a nossa força pontual para ser aplicada no ponto B. Então, eu vou colocar aqui a carga com o nome B e a sua magnitude. Então, é 400 newtons de cima para baixo. O F2 ele entende como positivos quando é de baixo para cima. Então, eu vou botar menos 400. Só um detalhe. No exercício está 400 newtons. E aqui a nossa unidade de medida está em kilonewton, né? Então, eu vou botar o quê? 0,4. 0,4, né? O F2 não tem vírgula. Opa, selecionar o meu ponto e aplicar a minha carga. Certo. Feito isso, a gente tem a nossa estrutura, os nossos apoios e também temos já a carga. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa definir os parâmetros do material, porque o F2, além de ele calcular, além de ele realizar o cálculo dos esforços e também dos diagramas, ele demonstra a deformação da estrutura. Então, para isso, é necessário definir o parâmetro e também as especificações da minha seção, as minhas propriedades, né? Da minha seção transversal. Então, eu venho aqui, eu vou criar um novo, né, um novo arquivo para esse meu material. Eu vou colocar aqui como treliça 1. E agora eu vou escolher o tipo de material da minha treliça. Eu vou colocar ela como sendo de aço. Vou fechar e vou aplicar esse valor aqui que eles estão já me sugerindo. Caso fosse informado um valor na questão, eu deveria adotar esse valor para poder verificar a diferença na deformação, né?
E agora eu vou definir a minha seção, né? A minha seção transversal. Então, eu vou criar um novo material, vou colocar aqui minha seção. É uma seção do tipo retangular, essa é minha treliça. De novo, eu vou colocar o arquivo como treliça 1. E agora eu vou definir o D e o B, sendo o D a sua altura e o B a sua base. Como não foi informado na questão, então eu vou colocar aqui um valor aleatório, como 500 de altura, 500 milímetros, né? E 200 milímetros de comprimento. E vou aplicar em toda a minha estrutura. Certo, fiz tudo isso aqui, então o meu elemento já está pronto? Não, porque como eu falei para vocês, a treliça era uma estrutura com seus membros articulados. Então, para que ela haja como estrutura mesmo, haja como uma treliça aqui, eu devo colocar rótulas, né? Eu devo colocar articulações no final de cada um desses membros. Eu tenho duas formas de fazer isso. Eu posso selecionar toda a minha estrutura, como eu fiz aqui, e vir aqui e aplicar em todos os meus membros, ou dar um Ctrl Z aqui, ou eu posso selecionar membro por membro, eu vou de nó em nó, seguro Shift e vou escolhendo os nós, e depois eu venho nessa opção aqui, que é para colocar as articulações nos nós. Agora sim, minha treliça já está pronta e eu posso salvar ela. Pronto, salvei ela para poder ver os seus esforços. Como eu disse, só tem esforço do tipo axial, porque as forças elas são aplicadas somente nos nós. Então, tanto o diagrama de esforço cortante quanto de momento fletor devem ser nulos. Aqui eu tenho os esforços da minha treliça. Eu vou aumentar aqui Options, Text, e vou colocar Large para eu visualizar melhor. E aqui eu posso mudar a escala, né? A escala de visualização desses resultados. Eu posso aumentar ou eu posso diminuir até que fique dessa forma apenas com os valores. No F2, aí vai aparecer valores positivos e valores negativos. Sendo esses valores positivos os esforços, né? As forças de tração, como se estivesse alongando, como se estivesse puxando o membro, enquanto os valores negativos são as forças de compressão, como se estivesse empurrando esse membro, comprimindo ele. Então, essa ferramenta é muito legal, né? Porque às vezes tem listas de exercícios, os professores passam, você ou então quer verificar alguma questão da prova. E além disso, mesmo os exemplos que tem no livro, que tem as respostas, às vezes são alterados alguns valores, algumas cargas. Então, a utilização do F2 é muito importante no curso de engenharia. Você também pode estar analisando, você também pode estar obtendo aqui as reações de apoio. Então, você vem aqui em Display e coloca para Reaction Values. Pronto, agora nós temos as reações de apoio, tanto no ponto A quanto no ponto B. É isso, e eu espero que vocês tenham gostado. Até mais!